Fala, investidor, tudo bem com você? Olha só, saiu agora um fato relevante do MXRF11, aquele caso antigo dele ali. CVM falou que ele estava proibido de distribuir proventos, os seus dividendos, e aí deu aquele bafafá todo no mercado aí, e acabou de sair uma decisão da CVM, decisão final ali, que acabou com toda essa novela, que é essa decisão aqui, ó. E esse aqui é o site da CVM mesmo, beleza? É a decisão do colegiado de pedido de reconsideração no caso do MXRF11. Então, decisão do colegiado da CVM do 17 de maio de 2022, pedido de reconsideração sobre a distribuição de rendimentos por fundo de investimento imobiliário. Isso aqui deu um bafafá danado, deu pano para manga esse assunto aqui. Nós vamos saber o que aconteceu agora e qual foi a decisão final da CVM. Então deixa eu só apagar isso aqui e a gente passa para frente. Primeiramente, antes da gente passar para frente e entender o caso completo, se você não sabe o que é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, olha só, esse organograma aqui, ele traz para a gente todo o sistema financeiro nacional. Esse camaradinho aqui, ó, Conselho Monetário Nacional, é o órgão máximo do sistema financeiro. O sistema financeiro vai organizar todas as finanças do nosso país. Aqui, o país cheio de maracutaia, então tem que ter um sistema financeiro bem robusto, e do Brasil é um sistema financeiro até bem sofisticado. Então, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, é o órgão normativo, é um órgão gigantesco, tem apenas 3 pessoas ali dentro dele, não tem uma estrutura física, são apenas 3 pessoas representando toda essa estrutura aqui, então ele vai criar as normas. E do lado de cá a gente tem a Comissão de Valores Imobiliários e aqui temos o Banco Central. Esses dois camaradas aqui, eles vão simplesmente ser os supervisores aí de algumas entidades. E quais entidades são essas? Então o Banco Central, ele vai o quê? Criar a moeda, e quem vai emitir a moeda é a Casa da Moeda, tá? Ele não emite a moeda, ele cria a moeda, e quem vai imprimir, na verdade, é a Casa da Moeda. Ele vai controlar a inflação, vai fiscalizar aqui os bancos múltiplos, bancos de desenvolvimento, os bancos comerciais, Bradesco, Itaú, esses bancos todos aí. E a nossa querida CVM aqui, ó, é Comissão de Valores Mobiliários. Então, tudo que tiver a ver com os valores mobiliários, ela vai estar ali supervisionando e também trazendo algumas regulamentações que o Conselho Monetário normatizar, beleza? Então, vai trazer um refinamento dessas normas aí, que aí ela traz através de resoluções e outros tipos de regulamentos. E é aqui que ela vai fazer, ela vai fiscalizar a Bolsa de Valores, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, a CBLC, sociedades distribuidoras, sociedades corretoras e nós, investidores. Ela vai fiscalizar também, mas principalmente vai buscar a proteção dos investidores. E aí ocorreu este caso aí do MXRF11 e o que ela trouxe para a gente falando da impossibilidade do MXRF11 distribuir os proventos. Então vamos passar para frente aqui que você vai entender direitinho. Então, em dezembro de 2021, a CVM, por meio de votos, o colegiado dela havia entendido que um fundo imobiliário não podia distribuir, deixa eu pegar a setinha aqui, o marcador, não podia distribuir mais dividendos do que o lucro contábil acumulado pela carteira em caso de prejuízo contábil. Marque essas duas palavras aqui, marque aqui para você entender ali na frente. E o rendimento deveria ser suspenso ou repassado em forma de amortização, ou seja, de devolução de patrimônio. Então, se o fundo imobiliário tivesse um prejuízo contábil, ele não poderia distribuir os seus dividendos, os seus aluguéis ali, os seus rendimentos. E essa distribuição, caso fosse possível, teria que ser repassada através de uma amortização, que seria a devolução de parte do seu patrimônio ali mensalmente. Então, esse foi o entendimento da CVM em cima do MXRF11. E por que aconteceu isso? Porque o entendimento dela teve como base demonstrações financeiras do Max Renda entre 2014 e 2020, período em que o fundo chegou a apresentar prejuízo contábil e mesmo assim seguiu com a distribuição dos dividendos. Agora, vamos entender o seguinte, o que seria um prejuízo contábil, um lucro contábil, o que seria um lucro ou regime de caixa. Vamos pegar um exemplo aqui. Esse imóvel aqui, por exemplo, se eu alugo esse imóvel aqui, pago ali R$1.000 todo mês para o proprietário, todo esse dinheiro vai entrar para o caixa ali do proprietário, esse aluguel entra para o caixa, então isso seria basicamente um regime de caixa. Já o lucro contábil seria o seguinte, esse imóvel aqui ele tem uma avaliação, ele vale R$500 mil, por exemplo.
Agora, caso ocorra um imprevisto muito grande aqui na região, uma bomba atômica aqui perto, o imóvel bem provável que vai desvalorizar. Então, o imóvel ele vai ter um prejuízo contábil, porque ele vai se desvalorizar. Mas eu vou continuar pagando os R$1.000 todos os meses, vou continuar pagando os aluguéis todos os meses para o proprietário e ele vai continuar tendo o seu lucro ali, ok? Então, o entendimento da CVM era, se tem um prejuízo contábil, não pode distribuir. E aí, quando ela teve esse pronunciamento, meu amigo, foi um bafafá danado, porque ia pegar todos os fundos imobiliários. Imagina os fundos imobiliários passando esse período de crise igual a gente está no atual momento, os imóveis provavelmente perdem valor de mercado ali, o valor patrimonial dele ali, e esse prejuízo contábil, então, não poderia ser possível a distribuição dos dividendos dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários servem principalmente, a sua principal função é distribuir dividendos aos seus cotistas. Então, isso deu o que falar aí no mercado e hoje a CVM traz a sua reconsideração em relação a isso. E por que ela trouxe essa reconsideração? Deixa eu apagar aqui, a gente vai entender na lei que instituiu os fundos imobiliários que o que ela trouxe era contra a lei. Então ela não pode trazer um pronunciamento contra a legislação e aí por isso ela fez a sua reconsideração e o que ela trouxe e o que a lei traz para a gente é o seguinte. Lei 8.668 de 1993. Então é a lei antiga que ela dispõe sobre a constituição e o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário e dos fundos de investimento de cadeias produtivas dos agroindustriais, os FIAGROS, e da outras providências. Lá no seu artigo 10, parágrafo único, tem o seguinte: o fundo deverá distribuir a seus cotistas no regime, no mínimo, 95% dos lucros auferidos apurados segundo regime de caixa e não lucro contábil. Então, regime de caixa com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano. Então, a CVM falou em lucro contábil e aqui na lei fala em regime de caixa. E aí, o que aconteceu? Saiu dia 17 agora, ela trazendo para a gente a sua reconsideração, que é esta aqui. Então, pedido de reconsideração buscou alterar a decisão do colegiado de 21/12/2021 e quais foram os argumentos, o que ela trouxe aqui para a gente. Vamos olhar aqui um por um aqui, Por unanimidade, reconheceu a existência de obscuridade e contradição na decisão no dia 21/12/2021, hipóteses previstas no artigo 10 da resolução da CVM 46, tendo decidido, portanto, conhecer e apreciar o pedido de reconsideração. Ela voltou atrás na sua decisão. Ainda que as visões distintas sobre alguns fundamentos, por unanimidade, reconsiderou a decisão anterior no sentido de deixar de impor que a distribuição do chamado lucro caixa em montante superior ao lucro contábil do exercício adicionado dos lucros acumulados do exercício anterior ou na hipótese de prejuízo contábil, todo lucro caixa distribuído, ou seja, lucro caixa excedente, seja contabilizada como uma amortização de cotas ou devolução contábil. Isso aqui era a decisão dela que ela tinha tomado no dia 21/12/2021. E aqui embaixo ela trouxe alguns esclarecimentos e orientações para os administradores dos fundos imobiliários para trazer mais transparência na hora de fazer o balanço financeiro ali, para trazer os resultados para os cotistas, trazer mais transparência, e a decisão final da CVM ficou da seguinte forma. Sendo assim, o colegiado, por unanimidade, deu provimento ao pedido de reconsideração do requerente, reconhecendo a regularidade do tratamento contábil dado à distribuição de lucro caixa excedente em prejuízos lucros acumulados, e não como amortização de cotas integralizadas, observadas prospectivamente as considerações feitas a respeito dos aspectos informacionais necessários à adequada proteção dos investidores, dada a coexistência de elementos pertinentes a regimes distintos de apuração e distribuição de lucro. Lá anteriormente eu não falei que a CVM ela está relacionada à proteção, olha só, proteção dos investidores. Então, principalmente ela busca essa proteção de nós, investidores, supervisionando e fiscalizando as entidades de valores mobiliários. Pois é, ela tentou trazer essa proteção para a gente, mas no fim das contas teve um entendimento errado da lei e acabou prejudicando. Isso poderia prejudicar muito a indústria dos fundos imobiliários, mas ela teve
humildade ali de pegar e fazer a sua reconsideração e falar que o MXRF11 estava dentro da sua regularidade ali de distribuição de proventos. Então, está encerrada essa história aí, tiramos isso da cabeça, bola que segue e pronto. MXRF11 está aí tranquilinho, maior fundo de número de cotistas do país aqui, e essa é a notícia, esse é o fato relevante que eu gostaria de trazer hoje aqui para você. Se você tem o MXRF11 na sua carteira, fique tranquilo com ele que está tudo resolvido, beleza? Um grande abraço!